As cores, as formas, o céu, o mundo. Enxergar é um dos sentidos mais importantes do ser humano. É através dos olhos que a maior parte da nossa comunicação com o mundo acontece. Sem a visão, perdemos cerca de 80% da interação com o meio externo. Enxergar bem é uma questão de qualidade de vida. Os olhos merecem atenção especial o tempo todo, a toda hora. Isso porque eles estão sempre em contato com o mundo e expostos a algum tipo de fator externo, como poluição do ar, bactérias, ar seco, vento e até os cosméticos. Claro que o olho tem seus mecanismos próprios de proteção. Muita gente não sabe, mas o simples piscar de olhos já é uma forma de remover as bactérias presentes na superfície ocular. A máquina de ver do ser humano é formada por uma combinação perfeita de músculos e lentes, que juntamente com o cérebro permite enxergar. O olho humano é formado por delicadas estruturas. A córnea é o tecido transparente que recobre a íris, a porção colorida dos olhos. A pupila é o nome dado à bolinha menor dentro da íris. E o cristalino é uma lente natural que fica atrás da íris. Para manter essa máquina sempre lubrificada, toda a estrutura é banhada por um líquido chamado humor aquoso. Na parte interna do olho está a retina, onde ficam as células responsáveis pela visão, e o nervo óptico, que leva as informações de tudo o que vemos para o cérebro. A visão é o mais importante órgão sensorial para o desenvolvimento global da criança. Quando nascemos, o sistema visual ainda está imaturo. Os primeiros anos de vida são importantes para o bom desenvolvimento da visão. Um diagnóstico atrasado pode causar danos permanentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, todos os anos, cerca de 500 mil crianças ficam cegas no mundo. 70% delas morrem nos primeiros anos de vida em consequência de doenças ligadas ao comprometimento visual. O cuidado com os olhos começa logo no nascimento. Ainda na maternidade, o pediatra deve fazer o teste do olhinho, conhecido também como teste do reflexo vermelho. O exame é simples. O teste do olho vermelho é um teste hoje obrigatório pelo Ministério da Saúde, que é feito na maternidade, assim que a criança nasce. É jogado um foco de luz em cima do olho e o reflexo desse foco de luz, o reflexo normal é um reflexo vermelho. Na ausência desse reflexo vermelho, a gente caracteriza algumas doenças como catarata congênita, rubéola e outras que podem acometer o recém-nascido. Crianças são motivo de atenção redobrada quando se fala em cuidado com os olhos. A visita ao oftalmologista deve ser anual.
Os pequenos só atingem a maturidade visual aos 5 anos de idade. Por isto, é muito importante que os problemas de visão sejam tratados até os 6 anos. Não existe uma idade para o início do uso de óculos. Criança não para, e todo cuidado é pouco. Dentro ou fora de casa, ficar de olho nos pequenos é fundamental. Por isso, os brinquedos não devem ter pontas. Lugar de material de limpeza é no alto, fora do alcance das crianças. E se houver animais na casa, atenção redobrada. As fezes podem transmitir doenças ou provocar a inflamação dos olhos. Desde cedo, a criança deve aprender a lavar as mãos, principalmente depois de brincar com animais. Proteger os olhos, mais do que uma necessidade, é uma obrigação diária. Nosso dia a dia está cercado de motivos para irritar os olhos e prejudicar a visão. A poluição do ar, os raios ultravioletas do sol, o vento, a claridade. O óculos para curtir um solzinho. Olha o óculos de sol, o óculos de sol. Os óculos de sol, mais do que um acessório da moda, são uma proteção para os olhos. Até mesmo quando estamos dentro do carro, no trânsito, é importante usar óculos de sol, já que parte da radiação mais perigosa é facilmente refletida pela janela de vidro. Mas é preciso cuidado na hora de usar óculos de sol. Com as lentes escuras, a pupila se dilata, permitindo a passagem de mais raios solares. As lentes devem, portanto, ter filtro de proteção contra a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, conhecida como UV, faz parte da luz solar que atinge o nosso planeta. Ela é essencial para a preservação do calor e a existência da vida. Mas com os buracos na camada de ozônio, estamos expostos a esta radiação sem proteção. Dessa forma, os raios ultravioleta podem causar queimaduras, envelhecimento da pele e até câncer. Por isso, cuidado com a qualidade e evite comprar óculos em camelôs. O alerta vale também para os óculos de grau vendidos na rua. O óculos de grau pré-determinado, ele é feito numa distância padrão, tá? Numa medida padrão. Ou seja, uma das coisas que a gente usa para confeccionar um óculos é essa distância entre os olhos. Então, a distância entre as pupilas, a distância entre os olhos, que é diferente de pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas têm os olhos mais afastados, outras mais próximos. E aí, num óculos padrão, essa medida é igual para todo mundo. Então, o que pode acontecer é a pessoa ficar com desconforto. Então, principalmente o que a gente vê pronto, a maioria das vezes é óculos de leitura, né? Aí vai ler, sente um pouco mais de cansaço e muitas vezes não associa a isso. Então, ele pode até ficar bom para uma parte das pessoas, mas para outras pessoas não, tá? E a importância da consulta oftalmológica é que na consulta a gente detecta outros problemas além dos problemas de grau. Então, tem pessoas que às vezes têm doenças detectadas numa consulta oftalmológica, né? O olho, ele tem muita relação com as doenças sistêmicas. Então, você às vezes tem pacientes diabéticos, hipertensos, ou mesmo alguma pessoa que nem sabe que tem uma doença e que pelo olho a gente começa a suspeitar. O excesso de sol pode provocar a inflamação da córnea e a formação da catarata, problema ocular grave de maior incidência no mundo e a principal causa de cegueira no Brasil. Catarata é uma doença ocular definida como perda da transparência do cristalino que afeta a visão e provoca o seu embaçamento. Catarata é um envelhecimento normal do olho.
a gente tem uma lente dentro do olho, que é uma lente transparente, chama-se cristalino, que com a idade ou com alguma outra condição, ela deixa de ser transparente e fica opaca. Ela pode, a maioria das vezes é uma catarata decorrente da idade, né? O paciente mais idoso ele tem a catarata com certeza, vai aparecer com certeza, mas ela também pode ser uma catarata congênita, né? A criança pode nascer com essa catarata, pode ser devido a um trauma, devido ao uso de medicamentos, principalmente corticoides, que podem levar a esse envelhecimento precoce do cristalino. O único tratamento para catarata é cirurgia. Nessa cirurgia a gente retira esse cristalino e coloca uma lente transparente no lugar, uma lente artificial, para que a visão possa ser restabelecida. A catarata pode surgir também através de outras doenças, como o diabetes. Essa, por sua vez, também provoca outro mal na visão, chamado glaucoma. O glaucoma é causado por uma lesão do nervo óptico relacionada à pressão ocular alta. A doença atinge 900 mil brasileiros e é apontada pela Organização Mundial da Saúde como a principal causa de cegueira irreversível. Significa que não é cegueira total, foi muito rápido, a cegueira acontece devagar. O que você tem deve ser psicossomático, algum tipo de reação nervosa. Parece que é aqui. Legal, então você pode descer aqui e andar até a calçada. Pode deixar. Vai para a esquerda, é logo ali. Não, não! Socorro! Eu te ajudo. Você tá legal? Estou. Meu Deus. Este é o seu prédio? Legal. Ele é cego, não enxerga. Eu achava que tinha problema de vista, porque eu não conseguia enxergar letras pequenas. Eu enxergo bem. Com óculos, sim, enxergo melhor, porque eu tenho 2 problemas de vista. Um deles é estigmatismo, o outro é miopia. Já tive miopia, agora não. Já tive, fiz a cirurgia, hoje em dia não tenho mais. Longe eu enxergo bem, perto é que eu não enxergo. Eu tenho miopia. Tenho vários problemas de vista. Bom, eu enxergo bem, mas através das lentes, né? Eu tenho que usar óculos. Fui diagnosticado com astigmatismo há algum tempo. Uso óculos há uns 10 anos já. Miopia, astigmatismo, vista cansada. Todo mundo já ouviu falar, conhece ou tem algum desses problemas de visão. Eles acontecem quando há alguma deficiência no globo ocular e podem ser corrigidas com óculos ou cirurgias. Na miopia, a imagem se forma antes da retina, dificultando a visão de longe. O contrário, quando a imagem se forma depois, acontece a hipermetropia e dificulta enxergar de perto. No astigmatismo, o olho tem um formato diferente e a visão fica distorcida. Agora, de todas essas deficiências oculares, uma tem data para acontecer: a presbiopia, ou a chamada vista cansada. Madeireira Basquiroto, limitada, microempresa e tal. Eu consigo ler, mas eu tenho 1,5 grau de dificuldade na leitura para ler. A miudinha daí já com o óculos ela funciona melhor, né? Há 2 anos atrás eu percebi que eu estava com falta de vista, para ler perto, né? Tenho a vista cansada. Eu me sinto a vista cansada. A vista cansada acontece normalmente depois dos 40 anos de idade e é resultado da perda da elasticidade progressiva do cristalino, consequência da idade. A vista cansada, ela é o nome que nós damos a uma dificuldade na visão de perto que surge após os 40 anos, tá? Então, assim, jovem não tem vista cansada, tá certo? Ela começa por volta dos 40 anos e vai prosseguindo até se estabilizar aí por volta dos 60 anos. É fisiológico, todo mundo vai ter, né? Basta viver. Então, todos nós teremos vista cansada em algum momento. O tratamento basicamente é óculos, em alguns casos lentes de contato, mas atualmente para algumas pessoas também um grupo selecionado cirurgias, né?
mas ela não é uma doença, só eu tenho, não, todo mundo tem, né? Então começa uma dificuldade, o braço fica curto, você afasta para enxergar, e isso vai progredindo. Mas basicamente o tratamento é este. Eu fiz uma cirurgia corretiva de refrativa, né, nos 2 olhos, e eu tinha 1,70 no olho direito e 1,50 de miopia. Então eu esperei os melhores resultados possíveis. Depois das minhas pesquisas que eu fiz, né, do que era essa cirurgia, então eu queria buscar uma visão melhor, ter alcances melhores e ter uma qualidade de vida visual que eu não tinha anteriormente. As meninas do Leblon não olham mais pra mim. Calcula-se que no Brasil, cerca de 80 milhões de pessoas precisam de correção visual, sendo que 50 milhões delas usam óculos. Não há idade mínima para começar a usar óculos. Quem vai decidir é o oftalmologista, depois do exame de vista, que deve ser feito periodicamente. As lentes de contato, elas podem ser específicas para cada problema ocular, né? Em geral, a maioria das pessoas usa o mesmo tipo de lente de contato, mas tem algumas alterações como o ceratocone, altas miopias, que você pode ter lentes específicas para esses casos, né? O que não pode é usar uma lente de contato sem recomendação médica. Então hoje lente de contato ela é encontrada até em banca de camelô, né? E às vezes a pessoa coloca, não vê se essa lente está bem adaptada, não sabe se ela está tendo algum problema, e aí quando o problema aparece ele é muito grave. Então assim, lente de contato é um excelente recurso óptico. As lentes podem ser rígidas ou gelatinosas, dependendo do tipo de problema ocular. Mas atenção, em contato direto com os olhos, podem diminuir a proteção da pálpebra, deixando os olhos mais expostos a bactérias. Aproximadamente 15% das pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, como miopia e astigmatismo, por exemplo, não conseguem se adaptar às lentes. A má adaptação não é o único problema. Quem usa lente deve ter cuidado com a manutenção, o prazo de validade e o armazenamento, além da limpeza com o material indicado para evitar alergias ou contaminações. As bactérias e os vírus são fonte de várias doenças oculares, independentemente do uso de lentes. A mais comum delas é a conjuntivite. Irritação da membrana que recobre o olho e que pode ser causada por organismos microscópicos ou agentes químicos, como pó, produtos de maquiagem, de limpeza ou perfumes. Os sintomas são vermelhidão e coceira, que normalmente desaparecem em 10 dias. Nesse período, o oftalmologista pode prescrever alguma medicação para aliviar os sintomas. Eu uso computador diariamente, laptop, computador, e a parte da manhã no trabalho e a parte da tarde também. Trabalho de manhã à tarde, uso nesses 2 períodos frequentemente. Segunda a sexta é lei, né? 8 horas por dia no mínimo. Eu passo um bom tempo na frente do computador, tanto em casa quanto no trabalho. O dia inteiro. Trabalho no computador, chego em casa, computador. Eu fico umas 10 horas na frente do computador, porque trabalho em casa também, eu fico bastante tempo na frente do computador. Os hábitos nossos de cada dia podem ser determinantes na saúde dos olhos. A vida moderna trouxe o computador para a rotina diária e, com ele, a síndrome visual. Ficar horas com os olhos na telinha pode causar sintomas como ardência, irritação, vermelhidão e ressecamento. Por isso, anote aí alguns cuidados para evitar a síndrome visual. Encontre um momento do seu dia, além do horário do almoço, para se desconectar da tela. Procure ler material impresso para descansar os olhos, como revistas e livros. Utilize colírio lubrificante.
Ver o mundo com mais clareza e de forma transparente são sintomas de bem-estar. Por isso, cuide bem dos seus olhos e evite traumas. Muitos produtos que estão dentro da própria casa são responsáveis por lesões oculares. Produtos de limpeza, inflamáveis, com temperaturas elevadas, como o óleo para fritura, e objetos pontiagudos, como tesouras, facas, garfos ou agulhas, são ameaças para a visão se manipulados próximos aos olhos. Cuidar dos olhos deve ser um hábito diário e constante. A visão é peça importante no nosso dia a dia. Os olhos são destaque como fonte de informação do mundo ao nosso redor. Eles são responsáveis pela interação maior e melhor com o meio em que vivemos. Por isso, não deixe para enxergar o problema depois. Procure sempre um oftalmologista e faça exames regulares. As unidades do SEST Senat oferecem atendimento na área. Informe-se. A visão é muito importante para o nosso dia a dia. Só não vê quem não quer.